nome é Johan, estou aqui para mais um vídeo. Depois de um longo tempo aí sem gravar vídeo, fazendo apenas lives, hoje vamos para um vídeo gravado e editado. Bom, hoje qual é o assunto do vídeo? O objetivo do vídeo é o seguinte, é estudar ou falar sobre uma técnica para saber se algo é verdade ou mentira. Então, primeira coisa, essa técnica não foi desenvolvida por mim ou criada por mim. Eu vi essa técnica no vídeo do Paulo Cassella. Então, quem gosta de astronomia, ou ciências e até filosofia, é muito legal o canal do Paulo Cassella. Ele tem um observatório lá em Brasília e quando tá chovendo, tá nublado, ele faz uns vídeos abordando vários temas. Então é bem bacana o canal do Paulo Cassella. Bom, já que estamos falando de canais, tem o canal também da Filosofia Ácida, muito bacana. O cara é bem calmo, tranquilo e bate na pseudociência e nos pseudocientistas. Tem também o canal Física e Afins, que é bem bacana. Quem mais? Bom, tem o canal do pessoal que você já conhece, o Roberto, o Professor Silvestre, Flávio Cosme, o Sem Perfil, o Sistemático, o Rapina, o Olho de Rapina, o Space Today, a Ned também está com o canal agora. Eu vou deixar o link dos canais aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Então, o que seria essa técnica para saber se algo é verdade ou mentira? O que acontece? Hoje em dia, o que a gente mais ouve falar é fake news. E foi isso também que ajudou, aí, que incentivou o Paulo Cassella a falar sobre essa técnica. Eu vou aplicar essa técnica aqui no caso da duas possibilidades aqui, terra esférica e terra plana. E vamos ver para qual lado aí que a verdade ou a mentira vai. Então, essa técnica é relativamente simples. O que ela diz? Ela diz o seguinte, para cada dado novo, ou novo dado, o que é verdade fica mais evidente e o que é mentira precisa de uma nova desculpa ou inventar uma nova historinha ou inventar coisas diferentes. A gente validar essa técnica para ver quais evidências aí deixa mais latente o que é verdade e o que é mentira. Eu coloquei algumas perguntas ou coloquei alguns dados, né? Na técnica do Paulo Cassella, ele fala até sobre tentar validar esses dados, ver a qualidade desse dado, ver a qualidade da informação, que é muito importante quando você se refere, no caso, fake news, né? Aqui também. Então, assim, você tem que ver quem é que te passa as informações, procurar saber a respeito dessas informações, para tentar ver se ela está calcada e baseada numa coisa concreta ou se é falácia, opinião, distorção da realidade, tá? Então, no nosso caso aqui, vamos focar aqui então terra esférica e terra plana. E eu coloquei alguns dados aqui, algumas perguntas e dados, para a gente ver para onde a verdade aponta. Então eu tenho aqui, cada planilha aqui é um dado, e a gente vai analisando cada um deles. Então, alguns desses dados é o seguinte. Ao olhar o mar, eu vejo horizonte plano. Polo sul celeste com giro invertido ao norte. Cruzeiro do Sul visto simultaneamente no sul da América do Sul e na Austrália. A TV por antena via satélite. O sol 17 horas em Ushuaia. Barcos desaparecendo pelo casco e, por último, o mastro. Polaris não é vista depois da linha do Equador. Sempre a mesma face da Lua é vista de qualquer ponto invertida com relação à linha do Equador. Por que a altura do Polo Sul Celeste sobe 1 grau para cada 111 quilômetros que ando ao sul? Então, cada vez que eu vou para o sul, o Polo Sul Celeste sobe, quando eu vou ao norte, o Polo Sul Celeste diminui, abaixa. Equinócio produz uma sombra reta durante todo o dia. O Sol nascendo a 23 graus abaixo do leste no solstício de verão no hemisfério sul. Cruzeiro do Sul passa 2 vezes pelo, aí está escrito zênite, vou ajustar aí, é meridiano ao sul da América do Sul e visto também no meridiano na Austrália. Então ele não é zênite, é meridiano. Eu vou editar isso daí. Eclipses lunares, eclipses solares e aí algumas outras perguntas que eu não vou abordar aqui, mas que aí vocês podem responder entre vocês aí e tentar ver para onde que aponta. Fotos de satélites, sondas espaciais, a ISS e o Hubble. Daria para fazer mais umas 20, 30 perguntas, mas o vídeo já vai ficar longo, extenso, já tem 5 minutos e eu estou só fazendo a introdução aqui ao vídeo. Então vamos às perguntas. A primeira, ao olhar o mar eu vejo o horizonte plano. Então qual seria a resposta para uma Terra esférica? A resposta é o seguinte, a Terra possui 40 mil quilômetros de circunferência e somos tão pequenos que para cada 111,1 quilômetros de horizonte
teremos uma variação de apenas 1 grau. Então, se a gente tiver um campo de visão de 111 km, a gente vai ter uma leve distorção de 1 grau. Então, por isso que a gente enxerga tudo plano, porque a Terra é muito grande e a gente é muito pequeno. E o que a Terra plana diz? Você vê o horizonte plano porque a Terra é plana. Então, nesse primeiro momento aqui, as duas respostas aqui, tanto para um quanto para outro, no primeiro momento faz sentido. Agora, vamos ver se com o passar das outras perguntas, isso aqui vai pender para um lado ou para o outro. Continuando. Então, se diz o seguinte, o polo sul celeste congira invertido em relação ao norte. O que diz a Terra esférica? A Terra é redonda e, portanto, para cada polo teremos o polo sul celeste e o polo norte celeste. E aí o que acontece? Na Terra, a Terra esférica, a Terra ela gira de oeste para leste, então nós temos a sensação que tudo está girando de leste para oeste. E no caso da Terra esférica, quando você está no Polo Norte, você tem a sensação que tudo está girando ali no sentido anti-horário. Só que quando você vai para o Polo Sul, você tem a sensação que está tudo girando no sentido horário. É por isso que você vê nos vídeos de time-lapse que no norte eles estão girando no sentido anti-horário e ao sul no sentido horário. Bom, e o que diz a Terra plana? O Polo Sul celeste é diferente do Polo Norte celeste. Eles dizem que o giro é diferente, que você não vê um ponto, que você vê a Polaris, mas que no sul não tem nenhuma estrela e que a Sigma Octantis é uma estrela teórica. Então, você não vê, mas a gente tem um monte de foto que eu vou deixar aí para vocês verem que existe sim a Sigma Octantis e que o giro não é diferente. Então, se você for num certo canal terraplanista, não vá para não dar audiência, mas caso você seja curioso e queira ver, eles dizem que na verdade você não vê a Sigma Octantis, que ela não existe, não tem um giro igual ao do norte. E tem sim. Então, nesse caso aqui, já começou uma desculpa. Dizer que o giro é diferente é uma inverdade, porque a gente consegue enxergar isso daí com uma máquina fotográfica, independente de NASA, independente de qualquer agência espacial ou de qualquer pessoa. Então, a resposta para a Terra esférica faz sentido, e da Terra plana começa com uma desculpa. Então, está 2-1 aqui o resultado. Vamos para a próxima. O Cruzeiro do Sul visto simultaneamente no sul da América do Sul e na Austrália. Bom, o que diz no caso da Terra esférica? No Polo Sul, ou em Ushuaia, podemos ver o Cruzeiro do Sul por 17 horas no inverno sem nunca cruzar o leste ou o oeste. Assim como quem está na Austrália verá de forma invertida de quem está na América do Sul, porque a Terra é redonda. Então essa é a resposta da Terra esférica. Quando você está, por exemplo, em Ushuaia, você vai ver o Cruzeiro do Sul, no caso do inverno, por exemplo, se você está na noite mais longa do ano para nós aqui do Hemisfério Sul, que é em junho, tem 17 horas e 35 minutos de noite. Então você vai ver o Cruzeiro do Sul o tempo todo. Enquanto tiver de noite, você lá em Ushuaia, você vai ver o Cruzeiro do Sul. E não vai se esconder atrás da curvatura. E se você pegar numa determinada posição e horário e for, por exemplo, para a Austrália, mais aproximadamente perto de Perth, você vai ver que as constelações elas estão invertidas praticamente de 180 graus. Então a Terra esférica faz sentido. E o que diz a Terra plana? O domo é um refletor que reflete o Cruzeiro do Sul para a Austrália. E como ele é um refletor, ele manda esse Cruzeiro do Sul para a Austrália. Isso é um dos sites da Terra plana. Existem outros que diz que, na verdade, a perspectiva faz com que você ache que o Cruzeiro do Sul está descendo, mas no fundo ele está se afastando indo. E isso daí nós podemos comprovar com uma câmera fotográfica, ou mesmo olhando, que é mentira. Por quê? Porque quando você vê o Cruzeiro do Sul, ele não se afasta, ele simplesmente gira em torno de um polo ali, de um eixo. Então você consegue acompanhar ele, como eu disse, em Ushuaia durante 17 horas. Enquanto tiver noite, você está vendo o Polo Sul, o Cruzeiro do Sul. E na Terra plana diz que é perspectiva, mas eles não sabem como funciona a perspectiva. Porque perspectiva, como tem um vídeo do canal do Vector, também um canal muito legal, o canal do Vector, ele mostra que, no caso, a perspectiva só faz com que você afastando os objetos, o ponto de fuga permanece o mesmo e o objeto diminui de tamanho. Então, por exemplo, quando o Cruzeiro do Sul diz que
quando ele está girando, está se afastando, é mentira, porque dependendo da época do ano você pega ele indo para oeste, não indo para leste. Então, mais uma vez, temos uma desculpa aqui que não casa. Então, temos aqui outro problema na Terra plana. Vamos para o próximo. TV por antena parabólica. Então, por exemplo, se você pega uma globo via satélite, ou se você pega, por exemplo, uma Sky, eles são de satélites diferentes. Mas se você pegar, comparar os dois, ou Sky ou o globo, por exemplo, via satélite, você vai ver que o que está acontecendo é o seguinte: dependendo da sua latitude, o ângulo que você aponta por esses satélites, eles mudam. E você tem um satélite que é geoestacionário, que está mais ou menos a 35 mil quilômetros de distância, que é um ponto específico na órbita terrestre, que o satélite fica ali praticamente parado. Então ele acompanha o giro da Terra. Então ele está sempre, para quem está olhando aqui da Terra, ele é como se estivesse parado lá. Mas ele está acompanhando o giro da Terra. Então é o satélite geoestacionário. É isso que diz a Terra esférica. E o que diz a Terra plana? Que é mentira, que não existem satélites, que são balões atmosféricos que ficam no mesmo local. Mas primeira pergunta: como é que um balão atmosférico consegue ficar parado certinho, sempre no mesmo local? Sem ter combustível, sem ter nada, só ali no vento? É uma boa pergunta. Se eles tiverem essa tecnologia, por favor, me digam que eu vou colocar um telescópio em órbita. Mas depois, por exemplo, tem algum canal aí que mudou de opinião. Já disse que já acredita em satélite que fica orbitando, mas que não existe satélite que fica parado. E como esse satélite fica orbitando aí na Terra plana? Segundo os nossos amigos da TPlândia, existe um confinamento magnético que mantém esse negócio. Então, assim, aí eu preciso fazer um parênteses. Eles pegam, por exemplo, experimentos de levitação por campo magnético, por exemplo, o trem-bala ou outras coisas, e ficam falando que é isso que faz, por exemplo, o satélite ficar parado. Meu amigo, para você manter um objeto desse tamanho parado, você precisa de ter um senhor campo magnético. Tanto é que, por exemplo, você pega um trem-bala, ele está a alguns milímetros ali, centímetros no máximo de distância em relação ao trilho ali. Então, assim, onde está esse confinamento magnético? Um campo magnético tão grande que eu consigo colocar esse negócio na posição que eu quero, para ele determinada posição, para saber a posição dele, eu teria que controlar essa posição dentro desse campo magnético, que eu não tenho controle, que teoricamente eles dizem que é a Terra que possui esse campo magnético, que consegue levantar as coisas e manter as coisas paradas. Vamos para a próxima. Essa aqui é triste. Sol de 17 horas em Ushuaia. O que diz a Terra esférica? Que por a Terra ser uma esfera, os continentes eles estão inclinados em 23,5 graus com relação à eclíptica do Sol. Então, essa é a primeira dificuldade que o terraplanista tem. Mas como é que uma bola está inclinada em 25 graus? Suas antas, não é o globo que está inclinado. Uma esfera é uma esfera. O que está inclinado, se você traçar uma linha imaginária ali, no caso seria eclíptica, esses continentes estão deslocados em 23 graus e meio. Então, por isso que a gente diz que seria uma esfera deslocada. Por isso. Então, o que acontece? A Terra, ao transladar o Sol, a gente tem as 4 estações em função dessa inclinação dos continentes. Então, vai ter uma hora que o Sul vai estar mais voltado para o Sol e uma outra hora que o Norte vai estar mais voltado para o Sol. E quando, no caso, o Sul está mais voltado para o Sol, a gente tem que no Polo Sul Celeste tem um Sol lá de 24 horas, que aí é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, isso acontece o seguinte: em Ushuaia, a gente vai ter lá 17 horas e 35 minutos, ou 25 minutos, uma coisa assim, de Sol. E o que diz a Terra plana? Que a reflexão do Sol no gelo da Terra plana é que causa essa iluminação aí que a gente percebe. E aí ele diz outra coisa, que a velocidade angular do Sol no Trópico de Capricórnio é maior que no de Câncer. Olha, isso daí foi um TPlândia lá da ignorância artificial, alguma coisa assim. O cara não tem nem noção do que é velocidade angular e o que é velocidade linear. Se eu não estou enganado, o professor Silvestre tem um vídeo disso, o Lito do canal Aviões e Música tem um vídeo disso. Eu não lembro se o Flávio Cosme também tem, se eu não estou enganado, o Semperfi também já fez. Um monte de gente tem aí vídeo sobre velocidade angular e velocidade linear. No caso de um círculo, para você andar... eu tenho um círculo aqui, vamos colocar. Bom, vamos lá. Então aqui é São Paulo, vai ter 13 horas e 35 minutos no dia 22 de luz. E Ushuaia vai ter 17 horas, 19 minutos e 59 segundos de luz. Então vai ter 17 horas. Agora sim, eu coloquei esse gráfico aqui, vou ter que
perder alguns minutinhos aqui para explicar o seguinte. Isso aqui seria um mapa da Terra plana. E aqui eu coloquei de forma mais ou menos aqui a localização do Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Então o Sol estaria rodando aqui. Ó. Agora vem uma coisa que é sem noção. Que só isso aqui não seria nem das outras perguntas para responder. Mas vamos lá. Aqui o que acontece? Se eu tenho 17 horas, se a gente contar todos esses ciclos aqui, está dividido em 24 horas. Então 17 horas seria mais ou menos daqui até aqui de luz. Essa linha passa praticamente sobre São Paulo. Então olha que bizarra é a Terra plana. Eu estou aqui em Ushuaia. Em Ushuaia eu vou ter 17 horas, que é essa linha verde aqui de Sol. Mas São Paulo, que é mais perto do Sol em relação ao Ushuaia, eu só vou ter 13 horas e 35 minutos de Sol. Tá aqui, ó, 13 horas e 35. Isso aqui é um site Time and Date que eu tirei esse negócio, que também o link vai estar na descrição do vídeo. Então, olha só que coisa bizarra. São Paulo está mais perto aqui no caso da posição do Sol, ou se você quiser, qualquer uma cidade que tiver aqui nessa mesma linha, tá? Você pode falar, São Paulo está aqui, Ushuaia, ou essa cidade está aqui para baixo, mas Ushuaia está mais aqui. Ó. Mas você pode ver qualquer cidade que estiver nessa linha aqui, nessa latitude, que você vai ver que vai ter 13 horas e 35 minutos de Sol. Como é que quem está mais para baixo, que teoricamente está mais distante do Sol, tem mais luz do que quem está sobre essa linha aqui? Eu queria essa explicação do pessoal Terra plana. Bom, a explicação que diz que bate na borda do gelo. Mas aí como é que o Sol está aqui, ó, e eu consigo luz do lado de cá? E detalhe, tá? Esses 17 horas aqui, dependendo da posição, eu vou ver o Sol. Se você for na posição, você vai ver o Sol. Não é que está claro e não tem Sol. Não, você vai ver o Sol. Você vai ver um arco e você consegue acompanhar o Sol. Então, a gente precisa parar uns segundos para analisar essa imagem aqui. Então, aqui no caso de Ushuaia, ela vai ter 7 horas aproximadamente de sol no inverno. Quando tem os equinócios, vai ter exatamente 12 horas aqui de Sol. E no verão tem 17 horas. Então, o Ushuaia não existe? O Ushuaia é uma mentira? É reflexão no gelo, então, e eu consigo enxergar o Sol. Aí outra coisa, que eles falam aqui no Cruzeiro do Sul, lá que tem uma reflexão no domo. Pô, o Sol não reflete no domo, é só as estrelas que refletem. As estrelas brilham muito menos, elas possuem uma magnitude muito menor que o Sol, e elas conseguem ser refletidas. Elas estão aqui, segundo eles, tá? Ó, perto da parede de gelo. Então o Cruzeiro do Sul consegue ser refletido daqui para cá, e o Sol, quando o Sol está aqui, ele não reflete para o lado de cá. Esse espelho é um espelho seletivo, é um espelho quântico. Ele só seleciona, você seleciona qual é a luz que você quer, e aí ele reflete uma ou outra. Então, assim, é ridículo. Né? Na minha opinião, depois da resposta desses caras de Ushuaia aqui, nem precisaria continuar, mas vamos que vamos. Próxima pergunta aqui. Barcos desaparecendo pelo casco e, por último, o mastro. Bom, o que diz a Terra esférica? A Terra é uma esfera que possui 40 mil quilômetros de circunferência. Podemos calcular essa linha de horizonte, prever a altura que irá assumir na curvatura, inclusive com índices de refração. Então, isso daí é uma conta que é bem calculada na Terra esférica. E na Terra plana, qual que é a resposta? É o efeito lupa. E o que seria esse efeito lupa? O efeito lupa é o seguinte, a camada atmosférica ela é tão densa, ela vai mudando tanto que muda o índice de refração na atmosfera. Agora, o que essas antas não conseguem entender é o seguinte, com o exemplo que eles colocam lá do efeito lupa da Terra plana, eles pegam uma lente de Fresnel, que seria uma lente biconvexa, e joga lá, põe uma imagem atrás, coloca a lente da câmera abaixo da linha vamos dizer assim, da normal, do meio da lente de Fresnel, e afasta ou a câmera ou o objeto e diz que ele está sumindo abaixo da curvatura. Não, meu filho, ele não está subindo. Se você pegar, o Carlos fez um vídeo, eu vou deixar o link também aqui na descrição, maravilhoso sobre o efeito lupa. O que acontece, na verdade, nessa lente convergente é que a lente, quando está para baixo, ela está curvando os raios de luz para cima. Então, por isso que você tem a sensação que está afastando, mas não está afastando nada. E outra coisa que esses caras têm dificuldade de ver, coloca duas câmeras, coloca uma câmera para o lado para ver se continua funcionando do mesmo jeito ou se já muda. Então, assim, o terraplanista ele tem mania de querer dar uma desculpa em cima de uma foto, mas eles não conseguem reproduzir ou explicar o filme. E isso que a gente está fazendo aqui são várias fotos
que no total vai dar um filme, e a resposta tem que ser coerente entre todos os frames do filme, e não em cada um você ficar quicando com uma resposta diferente. Tá vendo? Então, mais uma vez, temos uma mentira, uma evidência de mentira, e mais uma evidência que corrobora com a Terra esférica. Vamos lá, próxima. A Polaris não é vista depois da linha do Equador. Qual que é a explicação na Terra esférica? A Terra é uma esfera e, dependendo da latitude, a curvatura da Terra irá impedir de você ver a Polaris, no caso de quem está no sul. Por quê? Porque você tem os dois polos de uma esfera. E quando você chega no ápice dessa esfera, que no caso tendo como referência ali a linha do Equador, o que acontece? Você não consegue mais enxergar de um lado para o outro. Na linha do Equador você consegue ver, por exemplo, a estrela Polaris na linha do horizonte e a Sigma Octantis na linha do horizonte do outro lado. Então por isso que a gente vê aquelas fotos que mostram os eixos ali, as estrelas rodando, e na linha do Equador uma reta. Por isso que tem uma reta na linha do Equador. Então é porque a Terra é esférica. E o que diz o pessoal da Terra plana? O pessoal da Terra plana diz que a perspectiva e densidade atmosférica impedem de vermos a Polaris a partir do sul. Mas peraí, vocês não acabaram de dizer que existe a reflexão do domo? E isso é uma das explicações de eu conseguir enxergar o Cruzeiro do Sul de um lado para o outro. Então como é que essa densidade atmosférica só atrapalha quem está enxergando as coisas a partir ali do nível do mar ali? Quando eu vejo o sol, por exemplo, por 17 horas ali, por que não atrapalha eu enxergar o sol? Só atrapalha eu enxergar objetos do outro lado? E teve um terraplanista que desenhou assim, falou que a perspectiva, conforme você se afasta, é como se olha só o desenho que o cara fez. O cara faz uma abóboda aqui. Eu vou pôr o desenho na hora que estiver editando o vídeo aqui, mas ele faz uma abóboda aqui e mostra a pessoa aqui e faz uma linha assim, ó, fala que você não enxerga. Então, vamos alocando aqui. Vamos para a oitava parte. Sempre a mesma face da Lua é vista de qualquer ponto e invertida com relação à linha do Equador, desde que a Lua esteja ali, lógico, ali na linha do Equador também. Então, resposta da Terra esférica. A Lua está muito distante da Terra e, devido a essa trava gravitacional que acontece entre Terra e Lua, vemos sempre a mesma face da Lua, que é aproximadamente 59% da face da Lua, e ela está nessa trava gravitacional, então ela dá uma volta de rotação no mesmo tempo da translação, que é mais ou menos por volta de 27 dias, algumas horas. Aí. E a diferença, por exemplo, entre a imagem do Japão, que a gente vê, e o Brasil aqui numa foto da Lua, ela fica invertida porque a gente está olhando ali com perspectivas diferentes, visões ali diferentes, então ela como se estivesse tirando uma foto de baixo para cima e outra de cima para baixo. Tá? Lembrando que não existe cima e embaixo no espaço, é uma convenção que nós aqui adotamos para facilitar aqui o nosso cérebro, o nosso entendimento. E na Terra plana? A Terra plana é o seguinte, é perspectiva. Qual que seria a perspectiva? Ele fala que a Lua está muito alta, por isso que sempre verão a mesma face. Só que aí temos um problema. Qual que seria o problema? Esse no primeiro momento, se você não para pensar, até faz sentido. Ele levanta, tem um vídeo lá que ele levanta assim a Lua, leva um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Aí tem um outro detalhe, né, que ele faz aquele experimento terraplanista, ele fora de foco, não pinta a bolinha para a gente ver se faz realmente diferença ali na hora que ele sobe ou não. Então é aquele típico experimento terraplanista, né? Ou seja, experimento daquele centro de pesquisa tirei do COU. E o que acontece nesse caso? Eles dizem que a Lua, o Sol, está mais ou menos a 5.000 quilômetros de altura. Essa foi uma das contas aí que eles chegaram, que eu acho que até tem uns itens aí para frente. Tá, e qual que é o problema nisso? O problema nisso é que se você pegar, por exemplo, o raio da Terra plana aí, é muito maior que isso. Então, meu amigo, por mais que você subiu a sua luazinha aí, quem está do outro lado ali, a uma distância de, vamos dizer, de 5.000 quilômetros também ali, cara, tá enxergando coisa diferente de quem está embaixo. Isso é trigonometria básica, né? Você tem ali um triângulo retângulo ali com dois catetos iguais ali, então a visão que você tem é totalmente diferente. Então, assim, de novo, eles querem te enganar, eles não querem resolver a parada. Então, mais uma coisa fora.
Vamos lá, porque a altura do Polo Sul Celeste sobe 1 grau para cada 111,11 km que anda ao sul. Isso é aproximadamente 111,1 quilômetros. No caso da Terra esférica, a gente sabe que a Terra possui 40 mil quilômetros de circunferência e para cada 1 grau que a gente anda aí na Terra, seria mais ou menos 111 quilômetros. E isso, por exemplo, eu tenho um telescópio com montagem equatorial e ela compensa o giro da Terra. E para eu tirar a foto ou acompanhar esses astros, eu preciso deixar minha montagem alinhada com o Polo Sul Celeste. E quando eu digo alinhada, é alinhada mesmo. Na altura do meu eixo RA, preciso acertar meu azimuth aí para ele ficar cravado ali no Polo Sul Celeste. Senão eu perco o objeto muito fácil. E vocês já viram aí nas minhas lives que eu fico com, por exemplo, Júpiter, Saturno, por horas e horas a fio aí, acompanhando praticamente travado com um aumento de 800 vezes no planeta. E eu fico com eles ali praticamente horas ali dentro de um campo de menor que 1 grau. Então, assim, essas contas estão muito bem definidas e estão muito bem testadas. As evidências são muito fortes e você consegue criar equipamentos, como no caso dessa montagem, baseado no quê? Nesses dados que nós estamos enxergando aqui. Tá, e o que diz a Terra plana? A Terra plana diz o seguinte: o Polo Sul Celeste não existe. Não tem, é mentira que esse povo conta para você para te enganar. Eles não têm uma resposta do Polo Sul Celeste. Então, eu acho que esses caras da Terra plana têm que estudar, se esforçar um pouco mais, né? Tem que se esforçar um pouquinho. Para ganhar dinheiro dos outros aí tem que se esforçar um pouco. Aqui chegamos naquele que eu falei lá. Então temos o experimento o experimento de Eratosthenes ele fez baseado em 2 sombras, porque ele já sabia que a luz solar chegava na Terra praticamente de forma paralela. Aí os caras perguntam, como é que eles sabiam isso? Como é que eu consigo provar isso daí, que a luz do Sol chega aqui na Terra praticamente de forma paralela? Tem um vídeo do professor Silvestre que ele mostra a Lua. O Rapina também já fez isso também, tá? No olho de Rapina. Ele mostra a Lua e pega uma bola e coloca na direção da Lua. Assim, aí você vê a mesma sombra que tem na Lua, tem na bola. Cara, se a mesma sombra que tem na Lua e tem na bola, meu amigo, sinal que a luz que está chegando lá e está chegando aqui, estão chegando de forma paralela. Então eles já sabiam disso daí. Mas, como eu sou um cara gente boa, né, vamos tentar fazer um experimento melhor. Né? Então são experimentos de 3 locais diferentes. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso daí. Então são 3 locais diferentes, para ver a sombra com um desses locais com só a pino, que a gente forma o triângulo retângulo, que a TP Zaiada gosta tanto, mas eles não sabem fazer conta em cima de triângulo retângulo, eles não sabem o valor de ângulo, não sabem o valor de diâmetro aparente, nada disso. Só vale quando eles têm que calcular o que eles querem e mesmo assim eles erram. Então, o que diz a Terra esférica? A Terra é uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, e se você fazendo esse experimento com a sombra, chegamos a esse valor de 40 mil quilômetros. Como eu disse, eu tenho um vídeo nisso daí, acho que é o 2º ou 3º vídeo do meu canal, que eu peguei os dados de um terraplanista e calculei a circunferência da Terra baseado nos dados do terraplanista. Tá? E o que diz a Terra plana? A Terra plana não diz nada nesse caso. Cada valor de distância de cidade que eles medem dá uma altura diferente. Então, nesse vídeo do terraplanista, para cada valor de cidade que ele tentava medir a altura, dava 5 mil metros, 6 mil metros, não, quilômetros, 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, 6 mil alguma coisa, cada vez dá uma coisa diferente. E, detalhe, o sol aparente nessas cidades era sempre o mesmo. Então, se o retardado usa o triângulo retângulo, por que ele não calcula usando a tangente para achar o diâmetro aparente desses astros aí? E ele vê que com a distância, se aumenta a distância do local, obrigatoriamente o objeto tem que mudar de tamanho. Não, isso daí para eles não é mentira, tá? Então, mais uma vez, Tepelândia dançou. Próximo. Equinócio produz uma sombra reta durante todo o dia. O que diz a Terra plana? A Terra plana inventaram uma nova refração aí. Então aqui eu peguei uma imagem aqui que é do canal do Sistemático, que ele mostra aí no caso do equinócio onde estaria o Sol nessa posição da Terra plana, e esse Sol andaria de um ponto, no caso aqui desse ponto, isso a gente observa, né? O Sol andaria daqui para cá e vai produzir neste ponto aqui, que é a linha do Equador, uma sombra reta. Então o pessoal da Terra plana diz que isso é uma refração. Agora repara que isso daí é uma refração
eles não sabem o que é índice de refração, eles não sabem o que é mudança de velocidade no meio, eles não conseguem entender que para você ter refração você tem que ter obrigatoriamente uma mudança de meio. Então, assim, para eles eles acham que a mudança do meio não é em função da altura, então seria como uma casca de cebola. Cada vez que você vai subindo ali, você vai tendo variações de temperatura e vai tendo variações de densidade, você vai ter uma variação de refração muito pequena, mas você vai tendo uma variação de refração ali. Para cada hora aqui, assim, ó, tem uma refração diferente. E detalhe, por incrível que pareça, toda vez que é equinócio, a refração funciona do mesmo jeito e forma uma reta sempre igualzinha. Toda vez que é equinócio, forma uma reta. E quando não é equinócio, não forma uma reta. Agora, a pergunta que eu faço para essas mulas, que eles não conseguem entender. Se fosse refração, o seu asno, não importa o local que você está, sempre em algum dia do ano ia você ter uma reta em posições diferentes. Ou não? De novo, a Terra translada do Sol e 2 vezes ao ano ela está alinhada com a eclíptica do Sol. E com isso nós temos 12 horas de luz solar em todo o globo. E aí nós temos uma sombra reta na linha do quadrante. Reta, reta, reta. Então, mais uma vez, a Terra plana chora. Subindo. Sol nascendo a 23,5 graus abaixo do leste no solstício de verão no hemisfério sul. É a mesma coisa. Eles usam a mesma resposta. É refração. Agora tem a perspectiva também. É refração e perspectiva. Então, por quê? Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Vamos voltar na do Eduardo aqui que é mais fácil. O Sol ele vai estar mais afastado aqui. Outra coisa que eu não mencionei que eles falam. Eles falam assim que a gente não entende escala. A gente não entende escala. Quando você fala para eles que o Sol está longe, o Sol está a 150 milhões de quilômetros, eles vão você está viajando. Então assim, e aí as escalas não precisa de escala, não serve para nada. Então vamos lá, eles falam que na verdade esse desenho aqui é mentira, porque numa escala, isso aqui é muito mais próximo de uma reta do que do jeito que está desenhado aqui. O seu asno, escala é justamente isso, eu reduzi o tamanho. Então não importa o tamanho que eu tenha de raio, aqui meu amigo energúmeno vai formar um ângulo de 90 graus com isso aqui, ó. Vou desenhar para vocês, ó. Aqui tem um triângulo. Se eu passar uma linha reta aqui, fazer uma normal aqui, ó, eu vou ter 2 triângulos retângulos. A distância desse triângulo aqui, ó, daqui para cá, uma vez que isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou ensinar, ó, se isso aqui é 90 graus, esses 2 ângulos aqui vai formar 90 graus. Então, assim, você tem que ter uma distância de 90 graus. Não importa o tamanho. Se é um círculo, seu Asnésio, não importa o tamanho. A mesma coisa serve com relação à visão da Polaris. Se você pegar uma esfera daquela de isopor e cortar ela ao meio lá, não importa a posição que você esteja dentro desse raio, você tem que conseguir enxergar o polo norte celeste. Sempre. Tá? Então não adianta ficar com desculpinha, com mimimi. Então eles dizem que é a refração que vai fazer com que essa luz está aqui seja vista aqui embaixo. Agora detalhe, é a mesma coisa, a refração ela vai mudando aqui. Ó. Conforme vai passando os dias aqui, ela vai mudando. Isso aqui vai vindo para cá, ela vai passando mais pro sul aqui e não importa o dia, não importa, sempre que for solstício de verão, solstício de inverno, ele vai dar 23 graus e meio aqui, 23 graus e meio para o sul, não importa. Ano após ano esse índice de refração aí, nesse posição da Terra aqui, é sempre igual. Como a gente sabe que não é, né? Porque você vê miragem num dia e não vê miragem no outro. Chega a ser patético, mas estamos analisando, é isso que a gente tem que fazer. Próxima. Cruzeiro do Sul passa 2 vezes pelo... aqui de novo, não é zênite, tá? É meridiano. Vou editar isso aqui. Meridiano ao sul da América do Sul e visto na Austrália ao mesmo tempo. Então é o seguinte. O que é o meridiano, primeiro, né? Bom, já que está aí, vamos falar. O que é zênite? Zênite é a posição logo acima da sua cabeça. Então, se você está numa posição, sempre você vai ter um zênite, que é a posição logo acima da sua cabeça. Mesmo quando você está no Polo Sul Celeste, ou no Polo Norte, Polo Sul Celeste não, né? Polo Norte Geográfico, ou Polo Sul Geográfico, se você olhar para cima, você vai ter um zênite ali, que é a posição que você está. E no caso do no Polo Sul Geográfico, se você olhar para cima, você vai ver o Polo Sul Celeste. Se você estiver no Polo Norte Geográfico, olhar para cima, você vai ver o Polo Norte Celeste, vai ver a Polaris ali na sua
na sua cabeça. E aí o que seria esse meridiano? O meridiano é a linha imaginária que liga o norte ao sul. Então esse é o meridiano. Tá? Eu vou editar o vídeo aqui e vou colocar o do Stellarium para vocês entenderem aqui o que é essa linha do meridiano. E o que acontece aí no caso, por exemplo, se você pegar uma constelação que nem o Cruzeiro do Sul, mas você não precisa pegar só a constelação do Cruzeiro do Sul, você pode pegar uma estrela. Se você estiver vendo uma estrela que você consiga ver em que relação, qual é a constelação que ela se encontra, por exemplo, você pode pegar a Rigel também aí e comparar com o que está na Austrália, você vai ver que ela está de ponta cabeça, está com uma angulação diferente. E por que acontece isso na Terra esférica? Porque a Terra é uma esfera e em determinados dias do ano, por exemplo, se você pegar no sul, lá em Ushuaia, por exemplo, quando tiver 17 horas lá e 19 minutos de noite, você vai ver que num dia específico, quando começar a anoitecer, ela vai estar próximo ali da meridiano, e aí quando vai passando as horas, depois de 12 horas, ela vai cruzar esse meridiano de novo. E aí o detalhe é o seguinte, se você pegar essa estrela, essa mesma constelação, e olhar da Austrália, você vai ver que a mesma constelação que você está olhando vai estar invertida, e também no meridiano, lá na Austrália. Agora fica a pergunta, como é que eu estou vendo uma constelação, estrelas, no meridiano aqui na América do Sul e no mesmo meridiano lá na Austrália eu estou vendo a mesma constelação de forma invertida? Segundo o pessoal da Terra plana, é reflexão no domo. E aquela reflexão seletiva, só reflete o que eu quero. Continuando, eclipses lunares. Então na Terra esférica é fácil de entender. É o alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Então eu tenho a projeção da sombra da Terra na Lua. E o que diz o pessoal da Terra plana? Esse é o mais engraçado. Eles falam que são orbes negros, que só atrapalham a luz da Lua. Nenhuma estrela, nenhuma constelação, nenhuma nebulosa, seja ela de emissão, de reflexão ou nebulosa negra, é atrapalhada por esses orbes negros. Só a luz da Lua que consegue atrapalhar esses orbes negros. Se você for pegar no eclipse lá e pegar um telescópio e apontar para uma estrela ou para uma nebulosa ou para uma galáxia que estiver próximo da Lua, você continua enxergando ela. Você pode tentar projetar ali a posição que vai vir esse orbe negro para fazer a sombra na Lua. Não atrapalha. Você continua vendo a galáxia, você continua vendo a estrela que está do lado da Lua. Mas o orbe negro você não vê. Então, sinto muito, mas isso aqui é a explicação de quem bebeu. E eclipses solares. Aí no eclipse solar, o pessoal tem duas explicações. Alguns dizem que também são orbes, que entram na frente do Sol e atrapalham o Sol. Alguns dizem que na verdade não, é a Lua mesmo que fica na frente do Sol, mas aí eles têm um problema, porque para eles a Lua deveria ficar só de noite, né? Não deveria aparecer de dia. Então alguns falam que é a Lua, outros dizem que não é. Mas se for a Lua, como é que a Lua pode ficar na frente do Sol e ver esse eclipse com a mesma distância aparente, um está passando por dentro do outro? Como é que funciona essa história aí? A Lua é menor mesmo que o Sol, não é? Como é que é esse cálculo aí? E no caso da Terra é o alinhamento Sol, Lua e Terra, né? Então da Terra aqui a gente vê a Lua passando na frente do Sol. Tem até fotos aí, vou ver se eu consigo deixar uma aqui para vocês, que dá para ver que é a Lua, porque eles tiraram um filtro ali, aumentaram a exposição e mostram que é a Lua, que está na frente do Sol. Então aqui eu vou ter que deixar amarelo aqui, porque se for os orbes negros é vermelho, mas se falar que é a Lua mesmo que fica na frente do Sol, já muda de figura. Mas nem os terraplanistas conseguem chegar a uma conclusão entre eles aí. Então vamos lá, qual é a sua resposta? Então voltando aqui, baseado no que a gente disse, realmente faz sentido a Terra ter 40 mil quilômetros, em função das contas aí de elevação das estrelas em relação do Polo Sul Celeste, que a gente consegue chegar nessas contas. Então essa explicação é coerente. E o que a gente tem aqui? Se a gente fosse fazer o score aqui, a gente teria um ponto para a Terra plana aqui e todos os outros 15 aqui na Terra esférica. Com isso aqui, o que a gente chega a ver? Que todos esses dados aqui, uma Terra esférica consegue explicar, e existem evidências que apontam que de fato a Terra é esférica. E cada vez que a gente aponta um dado novo que a gente observa, isso aqui não é nenhum dado inventado, são coisas que a gente observa, coisas que estão aí na natureza para a gente olhar. E depois a gente pode ir lá e investigar. A gente vê que na Terra plana sempre tem uma desculpa esfarrapada, uma coisa que não vai. Isso que eu não disse, eu não coloquei nenhuma foto, por exemplo, de sonda espacial, de foguete,
Não falei da ISS, não falei do Hubble, não falei do, por exemplo, sonda Rosetta que pousou, por exemplo, num asteroide. Foto de satélite, foto dos foguetes do pessoal que foi para a Lua, nada disso coloquei. Coloquei coisa mais simples para não ficar inventando e não falar, porque aqui seria tudo mentira, 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 mentira e mentira. Tá? Então a gente vê que usando essa técnica aqui, pegando alguns dados, a gente consegue deixar o que é verdade mais claro e o que é mentira mais evidenciado também. Então, terra plana é mentira, não tem jeito. E a terra aqui é verdade. As evidências aqui, os dados corroboram com a terra ser esférica e não plana. Bom, isso aqui foi só um exercício que deixar aí praticar com vocês, ajudar. Na verdade, vá lá no vídeo do Paulo Casella. Outra coisa, tá? Isso que eu tô falando aqui, tem muitas coisas, eu vou deixar link aqui na descrição. Tem outros, vá você. Eu posso estar querendo te influenciar de alguma forma aí. Nunca acredite 100% em ninguém. Vai atrás dos dados, vai atrás dos livros. Como diz o Paulo Casella no vídeo dele, vai atrás da antitese, vai atrás de pessoas que, outros cientistas, que não são malucos e aloprados, vai atrás, ou mesmo dos malucos, você vai atrás e vai ver se faz sentido ou não o que ele fala. Por exemplo, tem cara aí que é doutor aí e fala que fóssil se faz uma semana. Então, assim, o que acontece é o seguinte, tem 500 mil cientistas, um vira maluco, fala uma merda dessa, não significa que os outros 449 mil estão errados. Entendeu? E nesse caso específico, você mesmo pode fazer a experiência. Só que detalhe, o bicho tem que estar vivo, tá? Você tem que pegar um bicho vivo, enterrar ele, e segundo o doutor aí, depois de uma semana, doutor aloprado, tá? Ficou xarope. Depois de uma semana, você já tem um fóssil, que a Terra é plana, que tem um domo, nunca ninguém viu esse domo, nunca ninguém tem nenhuma evidência desse domo, mas na cabeça desses caras existem. Então é esse tipo de coisa que você tem que ir atrás, não dos malucos. Mas ver o que eles falam, o que eles conversam, o que eles explicam, no que eles se baseiam para você conseguir tirar a sua ideia do que é verdade e do que é mentira. E outra coisa que é muito importante, lembre-se o seguinte, nunca, nunca, nunca acredite em alguém que te deixe entre você e os dados. Então você tem que ir atrás dos dados, você tem que ir atrás das suas respostas, você tem que estudar, para tentar ver se é verdade ou mentira. Se eu estou entre você e os dados, eu posso só dar para você os dados que te interessam e dessa forma te manipular. Por quê? Porque eu sou humano, eu tenho meus, como diz até o Paulo Casella usando os termos dele, eu sou humano, tenho os meus interesses que não necessariamente bate com o seu. Então assim, você tem que você ir atrás. Então assim, se você fala que a sua única fonte é vídeo do YouTube e você não vai atrás de alguém que refuta esses vídeos e vê se analisa esses dados para ver se é real, mentira, se é verdade ou se é mentira, você está sendo só mais um manipulado idiota que está repetindo um monte de besteira aí na internet ou na vida real. E lembrando que essa técnica aqui você pode aplicar para qualquer coisa na sua vida. Você pode aplicar para saber se uma dada informação é verdade ou mentira, se você vai casar ou não, se a sua mulher gosta de você ou não, se as coisas que você trabalha decide alguma coisa assim ou não. Se vocês forem lá no vídeo do Paulo Casella, ele fala muito mais coisas aí em relação à introdução desses termos, um pouco de probabilidade para falar que a gente toma uma decisão baseada em algumas coisas, que a gente tem mania de reduzir, geralmente no caso aí vai do lado emocional, para uma única resposta. Bom, o que eu queria deixar para vocês aqui registrado é isso. Vão atrás de fontes confiáveis, vão atrás dos contraditórios, mas pesquisem e estudem. E mais importante, se você não tem base, se você não tem conceito para saber se algo aí é verdade ou mentira, peça ajuda para alguém para te indicar livros, para você começar do básico, para você começar a criar os conceitos, para depois você chegar numa verdade maior. Verdade maior não, né? Se você conseguir tentar ver casos aí mais complicados. Não adianta você querer sair correndo se você só engatinha e não sabe nem andar ainda. Então é isso daí, galera. Até mais.